direcionando por uma região de águas calmas, digamos, vai ser mais fácil, como eu te prometi. A física E, nós vamos passar justamente pelo momento mais delicado, eu diria. Não tem nada demais, é só tu estar atento para tu entender. Porque assim, ó, eu poderia escolher o caminho fácil. Não, vou dar aquele macetezinho, deu, acabou. Mas não, eu quero o desafio de te fazer pensar em física, não só agir. Claro que eu vou precisar que tu lembre que Czão é capacidade térmica, uma característica de um corpo. Já o Czinho, calor específico, depende da substância. Isola uma, substitui na outra. Que macete? Cuidado! Só usamos que macete quando ocorre variação de temperatura. Até porque durante a mudança do físico, a temperatura permanece a... E o que macete mente. O que macete diz que está dando zero calor. Nós sabemos que não é verdade. O calor só está servindo para outra coisa. Em vez de fazer a molécula vibrar mais, faz as moléculas soltarem as mãozinhas. Não é isso? Então, ó, o que moleza é o que nos permite calcular calor durante a mudança de estado físico. Nós até já misturamos coisa quente com coisa fria. Quando a gente misturou coisa quente com coisa fria, ficou calor recebido mais calor perdido igual a... Claro, né? Se esse cara recebeu 1000 é porque o outro perdeu 1000. Por isso, mais 1000 mais menos 1000 dá zero. Já até usamos com água quente e água fria, né? E água quente e água fria era fácil, porque era que macete na água quente, que macete na água fria, soma igual a zero. Não precisava nem pensar direito. Mas na aula de hoje eu quero desenvolver a ideia de misturar água quente com gelo. E eu queria que tu aprendesse a fazer a conta bem completa para descobrir o que vai dar no final. Eu vou fazer 2 de exemplo para ti, e a terceira vai ficar de... nem tarefa vai ser dever para casa. Deveres, sabe? Dever é uma coisa mais forte, né? Tarefa o cara pode deixar de fazer. Dever não. Dever não pode faltar. Eu faço 2, tu faz uma, hein? Olha só. Primeira situação então. Peguei água, 80 gramas de água a 70 graus Celsius. H2O. O Czinho da água, alguém lembra? 1 caloria por grama grau Celsius. E aí eu fui lá e joguei nesse potinho pedrinhas de gelo. Ao todo foi 20 gramas de gelo, com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. O Czinho do gelo, isso o cara que já está desde o segundo ano fazendo conta, acaba decorando. 0,5 calorias por grama. Concordas que o gelo pode acabar derretendo? Então já vou fornecer o L de fusão do gelo. 80 calorias por grama. Claro que nessa situação, o cara tem a tendência de intuir, já que é pouco gelo e muita água, o gelo está próximo de zero e a água está bem quentinha, é natural intuir que o gelo vai derreter todo e vai acabar virando água. Só que eu fui fazer um exemplo na turma anterior, olhei e tive essa sensação. Fui fazer a conta e vi que não era. Vi que o gelo não ia derreter todo. Então tem que tomar cuidado, tu não pode acreditar no teu coração. Tu tens que fazer a conta e aí verificar. Ah, agora eu sei quem é que vai chegar a zero primeiro. Peraí, misturou coisa fria com coisa quente. A coisa quente começa a diminuir a temperatura, a coisa fria esquenta. Tudo bem? Então já que ambos vão começar mudando a temperatura, eu começo a conta pelo... que macete. Acabamos de revisar que se tem ΔT, é que macete. Então olha só, vou pegar o gelo, vou pegar a água e vou começar a fazer um estudo do que está ocorrendo com ambos. O gelo começa a esfriar. E qual é a temperatura problemática? Zero. Quem chegar a zero primeiro começa a mudar de estado físico, não é isso? Então o começo desse tipo de problema vai ser sempre igual que macete e que macete. Sempre com temperatura final? Sempre com temperatura final zero. Por que eu estou fazendo o cálculo até zero? À vontade. Porque é a temperatura em que muda o estado físico. Porém, se não fosse água, se fosse glicerina, tu saberia qual é a temperatura de fusão? Não. Nem eu. Então o cara tem que te falar. Beleza? É assim mesmo. Não vai ter que ter uma tabela de temperaturas de fusão na tua mente, né? A água é obrigação tua, outras substâncias não. Quer dizer que eu vou fazer o que macete no gelo e na água até zero. Assim eu descubro quem ganha o que moleza, que é a mudança do físico. Massa de gelo.
Czinho do gelo. Muito obrigado, 0,5. Temperatura final. Supondo, eu estou supondo que vai ser 0. Inicial. Menos 10. Isso aqui tem uma galera da jogada já. Bem no começo a galera já sai do meio de campo. 20 vezes 0,5. Menos com menos. E 10 vezes 10. Interpretação física. O gelo deve receber 100 calorias para chegar a 0. Vamos estudar a água agora. Massa de água. Czinho da água. Temperatura final. Estou supondo. Ela provavelmente não vai chegar a 0. Eu só estou supondo para garantir. Menos 70. Aqui vai dar menos 70. 80 vezes 70. 8 vezes 7, 56. Com 2 zeros. E mais com menos é menos. Interpretação física. A água deve perder 5.600 calorias para chegar a... Tu concorda que se a água perde uma caloria, o gelo ganha uma caloria? A água perde 2 calorias, o gelo ganha. Quando a água tiver perdido 100 calorias, o gelo vai ter recebido 100. Ele vai ter chegado a 0. Porém a água não. Então eu passei um visto aqui, ó, porque eu percebi que o gelo chega a 0. Resumindo, o que macete que der menor em módulo é sempre o cara que vai mudar de estado físico primeiro. Claro, perdeu uma caloria, ganhou uma caloria. Perdeu 50 calorias, ganhou 50 calorias. Perdeu 100 calorias e está longe de 0, recebeu 100 calorias e chegou a 0. Tudo bem para vocês? Era até intuitivo, né? Tinha um tisquito de gelo e um montão de água quente. Já que esse cara chegou a 0, para ver se ele vai derreter todo, que conta que eu faço? Claro, mudança de estado físico é que moleza, como é que eu vou fazer outro que macete? Não pode. Então eu vou fazer o que moleza no gelo, só porque ele chegou a 0 primeiro. E eu vou acreditar inicialmente que ele vai derreter todo. Por isso que eu vou usar a massa toda. L de fusão do gelo. 80, 2 vezes 8, 16 com 2 zeros. Eu te pergunto, a água tem como derreter o gelo todo? Sim. Quanto é que a água tem para gastar, meu querido? 5 pau e 600 na conta. Cenzinho. 1.600, tá aqui, débito. E aí acabou a energia da água? Não. Ela fez o gelo chegar a 0 e fez o gelo derreter todo e ainda está bem quentinha. Concorda comigo? Então em que panorama estamos agora? Antes era água morna com gelo. O gelo chegou a 0, a água deu uma esfriadinha de nada. O gelo se derreteu todo, a água deu mais uma esfriadinha. O que tem agora? Tem água a 0 com água quente. Tudo bem? Concordam que a temperatura de equilíbrio vai ocorrer acima de 0? A partir desse momento é que eu posso afirmar com certeza. Só depois que eu fiz o cálculo eu posso bater o martelo e falar, tenho certeza que a temperatura final será acima. Quer dizer que quando eu coloquei 0 aqui, essa minha suposição estava errada, não é 0 ali. Mas foi fundamental tu fazer essa suposição para garantir. Quer dizer que este cálculo aqui não vai ser desse jeito. A única alteração que eu vou fazer nesse macete, meus amigos, é que a temperatura final que eu não sei, eu vou chamar de TF. A fórmula sofreu grandes alterações? Que nada, cara. Nós tiramos 0 e colocamos TF, só porque a gente descobriu que a temperatura vai ser acima de 0. O gelo chegou a 0, o gelo derreteu e agora não é mais gelo. Vou até escrever aqui, ó. Virou água. Em que temperatura está essa água? 0. Acabou de derreter, não foi? Mas essa água que está a 0, não vai ter que atingir o equilíbrio com essa água morna? Falta o que aqui? Que macete ou que moleza? Que macete, porque que macete, que moleza, que macete, porque a temperatura vai mudar. Que macete, aqui é o momento crítico. Quero ver, hein? Massa. Era sempre o gelo, 20, 20, continua 20. Czinho! 1. É 1 porque virou, a concorrência bota 0,5. Eles têm macete, é tudo mágico. Eles não estão pensando. Tu tem que pensar, tu tem que raciocinar. Se o gelo derreteu, virou água. Então eu uso o Czinho da água. Olha ali o perigo. Aquilo ali é muito perigoso. Qual é a temperatura final?
Não sei, eu só sei que é igual àquela. E aqui, muita atenção, a inicial, 0. A concorrência diz que é menos 10. Eles esqueceram que já chegou a 0. Beleza? Os dois maiores perigos aqui até agora é no segundo que macete da substância que mudou de estado físico, tu errar no Czinho e no T0. O Czinho é novo porque mudou de estado físico. E o T0 é 0 no caso da água, porque acabou de derreter. Com vontade, amigo. Galerinha, agora acabou. Agora que eu já resolvi todo o processo, é só lembrar que calor mais calor igual a... Quais são os calores que foram recebidos ali pelo gelo? Isso, recebeu 100 calorias para chegar a 0. O que mais? 1.600 para derreter. Aí virou água. E recebeu mais quanto? 20. Vocês concordam que aquela conta ali dá 20 TF, já que TF menos 0 é TF? 20 vezes 1 é 20, né? Isso tudo é o gelo que recebeu. E a água perdeu quanto? 80 que multiplica. Pronto, como o calor recebido mais o perdido tem que dar 0, ao finalizar essa conta, a matemática vai me revelar que temperatura essa brincadeira parou. 1.700 mais 20 TF, faz o chuveirinho ali para mim, por favor. 80 TF menos 5.600, aquele valor que tu cortou, tá vendo? Ele acaba aparecendo no final da pontinha ali. Por isso que é bom tu riscar, tá? Para tu não somar ele 2 vezes lá. 20 TF com 80 TF. 100 TF. Menos 5.600 com 1.700. Menos 3.900, né? Se fosse 1.600 daria 4 pila, né? Negativo. Mas como esse aqui tem 100 a mais, menos 3.900. Passa para o outro lado. Mais 3.900. Está multiplicando, passa dividindo a temperatura de equilíbrio térmico para a situação levantada, 39 graus Celsius. Observem que daqui a algum tempo eu vou te dar um macete para sair disso rápido. Eu não começo com macete com medo de tu te agarre no macete e pare de pensar. Porque o bonito aqui na física e o que deixa o aluno diferenciado é a capacidade de raciocinar, não capacidade de aplicar macete. De novo, eu tinha água e gelo. Para saber quem é que vai derreter ou congelar, ou seja, para eu poder usar o que moleza, eu preciso ter certeza, né, para saber quem chega a 0 primeiro. Por isso o primeiro cálculo é sempre que macete até 0. Depois que tu calculou o menor do passo visto, menor em módulo, né? Menor em módulo, tu passa o visto e esse cara ganha o que moleza, tu faz a conta. Se esses dois valores somados ficarem menor que a energia do outro cara, passa o visto de novo. Ao passar o visto aqui, tu já sabe que a temperatura final não é 0. Tira o 0 e bota TF, aqui tu já não mexe mais. Pega essa substância que mudou de estado físico, faz o último que macete, cuidado com o Czinho e com temperatura inicial, soma tudo igual a 0. Uma ferramenta que ajuda o aluno a entender essas contas, que no começo o cara fica perdido, meu Deus, é tanta conta, o que eu vou fazer? É representar o gráfico do que está acontecendo. Eu vou fazer um esboço do gráfico do que está acontecendo com o gelo e com a água, para ver se te ajuda a ficar tranquilo ao observar essas contas todas. Então olha só, para ficar mais fácil de visualizar o que está pegando, vou fazer o gráfico da temperatura em relação à quantidade de calor, as calorias trocadas. A água começou em quanto? 70, não é isso? E o gelo começou em? Menos 10. Pode ser assim? Quando a água começou a esquentar, depois que o gelo ganhou apenas 100 calorias, ele já chegou a 0. Ali era 100 calorias, não é isso? A água já tinha chegado a 0 com 100 calorias? Ah, deu uma esquentadinha, uma esfriadinha de nada ali. Aí esse cara que chegou a 0 mudou de estado físico, por isso que a gente fez o... Quanto que ele ganhou de energia para derreter? Se isso aqui é 1.600, mas já a partir de 100, é porque ali é 1.700. E a água, ó, desceu mais um pouquinho, mas já chegou a 0? Nada.
Agora o que aconteceu? Esse gelo virou água e a água continua esfriando. E quanto é que foi a temperatura de equilíbrio? Se aqui no meio então é 35, um pouquinho para cima do meio. Já que o equilíbrio vai ocorrer ali e a água vai esquentar desse jeito, então deixa eu até refazer o meu gráfico. A partir desses momentos eles atingiram o equilíbrio, aí a troca de calor cessa, a temperatura se mantém aquele valor. Dá para visualizar pelo gráfico por que a água só teve um quimacete e o gelo teve 3 contas? Claro, né, cara? Porque a água não mudou de estado físico, era só um quimacete mesmo. Esse cara chegou a 0, aí o cálculo é outro, então teve uma fórmula que era quimacete, quando era gelo. Um quimolesa na mudança, e aqui foi outro quimacete e já era água. Por isso que o Czinho mudou. Olha por que o T0 era 0 no segundo quimacete, ó, porque já era 0 a temperatura. Ó. Então, olhando para esse gráfico, tu consegue entender que um vai esfriando, o outro vai aquecendo, até que ocorra o equilíbrio térmico. Tu concorda que se eu botar bem pouca água e um monte de gelo, vai ocorrer o contrário? A água chega a 0, congela e vai abaixo de 0. Certo? Essa vai ser a tua tarefa. A tua tarefa eu só vou fazer essa alteração. Mas eu também queria exemplificar para vocês o caso em que termina água e gelo, para tu saber como agir quando acontecer. Então é isso que eu vou fazer. Depois desse primeiro exemplo, eu vou fazer o segundo exemplo como prometido e vou passar a tua tarefa. Não, teus deveres. Os deveres. Muito mais importante. Que conta bonita, hein? E sem macete, ó. Essa é física de verdade, sem sacanagem. Depois eu te conto o macete. Leva anotação lá. Aí nós vamos pensar. Imagina, eu tenho que fazer uma máquina de anotação.